Vou usar 6 círculos com a medida de 10,5 cm. Vou dobrar uma, 2 vezes e vamos alinhavar essa parte arredondada do corte do tecido. Eu vou colocar 6 pétalas aqui. Nós vamos fazer um porta-papel toalha. Esse tecido é o Oxford, tá, gente? Mas vocês podem estar fazendo com o tecido que vocês tiverem na casa de vocês. Faço o alinhavo de cada pétala com a mesma quantidade de pontos para ficar um trabalho de qualidade. Vou reservar aqui. Não vou fazer o arremate, tá? Porque a gente precisa fazer essa outra parte aqui. Nós vamos fazer a segunda camada da flor. Você pode fazer a segunda camada primeiro. E eu peguei aqui 6 círculos de 9 centímetros. Já fiz aqui a corrente de pétalas. Deixei aqui somente para mostrar para vocês a medida. E é só dobrar uma, 2 vezes também. E alinhavar. Essas das pétalas menores, como é o tecido Oxford, não vai fechar, tá vendo? Aí eu vou puxar aqui, ó. E vou dar um nó. E agora eu vou vir com esse outro aqui, ó. Nós vamos intercalar as pétalas. Vou franzir e vou amarrar e dar um nó. Essa daqui não precisa fechar muito o centro dela não, tá, gente? Vou passar a cola aqui, ó, na direção do alinhavo. E vou colocar aqui essa outra camada. Gosto de trabalhar com Oxford, gente, que ele fica mais armadinho. O trabalho, olha só que linda que fica. Para o miolo da nossa flor, eu cortei aqui um círculo de 8,5 centímetros. Vou alinhavar toda a volta e vamos colocar o enchimento. Vou fazer o arremate novamente. Sempre faço o arremate no início e no final de cada peça, tá? Para não desmanchar. Para ficar mais redondinho, é só você colocar aqui a agulha, ó, dentro do tecido e puxar para ficar do jeito que você quer. Passa a cola aqui, ó, na direção do alinhavo. Girassol sempre tem um miolo bem grande, né, gente? Mas se vocês quiserem fazer menorzinho, pode fazer também. Para as folhinhas, eu vou pegar 6 retângulos aqui de 7 por 3,5. Esse é o feltro. Vou dobrar ao meio e vou fazer o formato da folhinha.
Vou dobrar ao meio novamente, vou selar para fazer marcação aqui, ó, do meio da folhinha. E agora eu vou fazendo assim, ó, esquento e torço. Torço de um lado para o outro, assim. Que eu acho que fica mais bonitinho, assim, com esse formato da folhinha. Agora eu só vou ir colando aqui, ó, por trás, intercalando. Peguei aqui uma fiação de 64 centímetros. Essa fiação aqui, gente, eu achei no lixo, tá? E ela tem aqui, ó, 8 milímetros de espessura. E eu vou encapar ela com esse cordão aqui, ó, rabo de rato, de 3 milímetros. Vou selar a pontinha. E é só ir colando aqui, ó, passando cola e enrolando aqui. Deixa ele reto aqui por enquanto, tá? Até vocês colarem todo esse cordão. Passe a cola e espalhe com o bico da cola quente, tá? Vocês podem estar enrolando também com barbante, tá? Com fio de lã, o que vocês tiverem aí, até com fita de cetim pode fazer, tá, gente? Vou fazer aqui e já volto com vocês. É só selar o outro pontinho. Vou pegar um pedacinho também pra gente pendurar. Peguei um círculo de feltro de 9,5 centímetros e vou colar aqui, ó, bem no meio. E agora eu vou passar cola aqui, ó, em todo esse círculo. Vou passar aqui por cima da fiação também. E vou vir com a minha flor aqui, ó, e vou colar. Peguei aqui, ó, pra me fazer a medida. Vou passar aqui essa outra ponta. E vou dobrar aqui, ó, o tanto que eu achar necessário aqui, ó. E vou pegar aqui, ó, e vou dobrar aqui também. Aí, quando você for tirar, gente, você pode fazer assim, ó. E depois voltar pro lugar novamente, tá bom? Aí, a medida que ficou aqui, ó, virei aqui com 8 centímetros. Aí, aqui ficou com 23 centímetros essa parte. E o restante, eu virei assim, ó. E vai ficar desse formato aqui, tá, gente? Cortei 3 círculos aqui de 8 centímetros pra gente fazer um botãozinho pra gente colocar aqui. Vou dobrar uma, duas vezes e vamos alinhavar essa parte arredondada do corte do tecido. Vou começar fazendo o remate aqui. Vou fazer o remate novamente. Peguei um quadrado de feltro aqui, que é de 5 por 5, e vou dobrar uma,
2 vezes. Vou segurar aqui, ó, na dobra. E vou fazer o formato da folhinha aqui, ó. E vou dar um piquezinho aqui também para passar a fiação. Vou esquentar aqui também, vou torcer. Passei aqui, ó. Aperte aqui, ó, até colar, tá? Pra ficar certinho aqui, ó. E é só vir com a sépula aqui e colar. Que vai ficar bem seguro. Coloquei, ó, um lacinho aqui e um aqui. Vocês podem estar fazendo, gente, essa parte do girassol com pintinhas de tinta de tecido. Com a pontinha do palito de churrasco, vocês podem ir fazendo pintinhas. Mas eu vou colocar as pedrinhas aqui autocolantes. E olha só, gente, que lindeza que ficou o nosso trabalhinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!